Olá, amigos! Vamos esperar a galera entrar aí. Eu entrei aqui 2 minutinhos antes. Para você que não está no ao vivo, a gente sempre faz uma live 19h15 no YouTube de segunda a sexta. Então fica sempre atento, se inscreve no nosso canal que sempre tem uma live 19h15 de segunda a sexta, beleza? Então a gente vai fazer uma live hoje. Hoje vai ser específico sobre. Fica até o final da live, que é muito importante, que sempre tem promoção lá no final. Hoje a live é sobre criar pintinhos é uma boa, os seus próprios pintinhos é uma boa, mas não é para todo mundo, não é para todo criador. Então a gente vai dar um tempinho aí, que eu vou dando aqui um alô para vocês. Transmissão ao vivo é aquele negócio, às vezes trava um pouquinho, a gente pula um pouquinho, eu tenho consegui uma manha aqui com o YouTube para não cair, quando cai ele dá um tombo, depois volta, então fica aí que vai dar certo, que a gente chega até o final. Hashtag de hoje, nos comentários, hashtag criar pintinhos. Hashtag criar pintinhos. Você coloca a hashtag criar pintinhos, depois faz sua pergunta que eu vou dar prioridade a todo mundo que fizer isso, beleza? Antes de começar, deixa eu contar uma história que é importante para vocês se conectarem e saber mais ou menos do que é que eu estou falando. Eu recebo, tem meu número do WhatsApp aí em alguns vídeos e as pessoas, algumas delas perguntam sobre ração, algumas delas perguntam sobre doença, são as perguntas normalmente ração e doença. E tem gente que já diz assim: comprei uma chocadeira para poder criar meus próprios pintinhos. Então isso é muito comum, a pessoa começar uma criação pela chocadeira. E assim, na minha visão, não é a melhor opção. Então, normalmente a resposta é, minha pergunta é, qual é a finalidade da sua criação? Vai começar a criação para quê? Então a pessoa normalmente, a postura tem sempre muito mais do que abate. Então normalmente a pessoa quer para postura. Para quem vai fazer criação de postura, chocadeira é quase inútil. É uma afirmação forte aí na cabeça de vocês. Mas para quem vai fazer uma criação de postura, a chocadeira é quase inútil. E hoje eu vou tirar essas dúvidas aí suas. Vocês podem fazer suas perguntas aí no final, a gente vai estar respondendo. Não esquece, hashtag criar pintinhos é a melhor opção. O criar pintinhos é a hashtag. Depois você faz sua pergunta que eu vou dar prioridade para quem fizer isso, beleza? Mas me diz aí se vocês estão me ouvindo. Me diz aí se vocês estão me vendo. Eu tô achando que tá meio escuro aqui, mas eu não liguei a luz de frente aqui. Então é por isso aí, se eu for ligar agora, vai atrasar tudo. Tô só com a luz daqui de cima. Tô com a câmera de frente do celular, então não tem flash. Então, no escurinho do cinema aqui, mas vai dar certo. Me diz aí se vocês estão me ouvindo. Quem já entrou aí, tá me ouvindo? Tá legal? Não tá legal? Não tá conseguindo me ouvir? Como é que tá aí? Dá um toque aí para eu saber. Eduardo Bruno K. Criar pintinhos Givaldo. Fala Sandro. Fala Givaldo, pernambucano. Quase que vizinho aqui nosso. Talcar, quem foi que disse que Talcar aqui? Foi o Salmo Nascimento. Beleza, Salmo? Um abraço. Então hoje o tema é criar pintinho. Só abaixa o volume da câmera. É eu que falo alto, cara. Deixa eu falar um pouquinho mais baixo. Então é assim. O tema de hoje, gerar pintinhos, é uma boa opção, mas não é para todo mundo, certo? Fala, William. William Rosa. Então, por que que não é para todo mundo? Primeiro, gerar pintinho, gerar seu próprio pintinho, você tem que saber que você tem uma criação. Deus abençoa isso indo na igreja. Orlando, Caipira, quem? Também é bem assíduo o Orlando, sempre tá aí deixando pergunta. Então, assim, se você baixa a câmera um pouco, quer me ver melhor, é isso? Assim? Pronto. Tá vendo? Eu faço tudo por vocês. Então, assim, para quem gera seu próprio pintinho, chocando de chocadeiro ou chocando de galinha, você tem que ter uma coisa na cabeça. Primeiro, se você normalmente as galinhas não chocadas têm uma genética apurada. Então, essas suas galinhas, esses seus galos, eles vão
Beleza, Tony, beleza, Eduardo. Não esquece aí para quem entrou depois, hashtag criar pintinhos e faz a pergunta que no final eu vou responder. Então, assim, não tem uma evolução genética aceitável para comércio, certo? Então, existe aqueles que criam de forma lenta, porque vai criar, não é uma renda principal, é uma renda extra, ainda está começando. Então, às vezes, ele não procura muito a velocidade e a previsibilidade. Então, quando a gente tem nossos próprios pintinhos criados com nossos cruzamentos que a gente faz aqui, esses pintinhos não têm um desenvolvimento muito. Sou lenda, não, tô vivo, rapaz. Então, assim, não tem um desenvolvimento muito rápido, certo? Então, isso, para quem tem um negócio, existe uma coisa no negócio que é fundamental, que é previsibilidade. É você saber quando você vai faturar. Ah, mas isso é certo ou errado? Você não sabe se vai vender, se vai comprar. Quando você tem um negócio, você precisa ter isso na cabeça. Tal dia eu vou ter tal produto e vou fazer tal ação para vender. É isso que você tem que ter. Quando você tem pintinho que nasce com você, você não consegue ter essa previsibilidade. Você não sabe se ele vai render com 90 dias, se vai ser com 120, com 150, com 180. Porque uma das coisas do desenvolvimento, e a primeira coisa do desenvolvimento, não é ração, não é doença, é genética. Se a ave tem genética, ela desenvolve naquele ritmo da genética dela. Não adianta adiantar, não adianta entupir de ração, porque se não for para crescer, ela não cresce. Então, quando a gente tem uma criação que nasce com a gente tem que ter isso na cabeça. Não vai desenvolver rápido. Ah, eu vou fazer um melhoramento genético na minha criação. Beleza. O melhoramento genético custa tempo, custa dinheiro, você precisa ter espaço para fazer isso. Por quê? Porque as criações vão crescendo, crescendo, você vai eliminando os que não dão certo, mas você precisa ter um lugar separado para aqueles que vão dar certo, ok? Então, assim, valeu, Valdeir Lemos. Continua aprendendo com os e-books. Vem um, não sei se esse mês ainda, eu acho que desse mês para o próximo tem aí o e-book resumo para quem é iniciante, Manual do Criador Iniciante de Galinhas Caipiras. É um e-book, agora ele já está com 70 páginas, eu escrevi ele todo de cabeça. Não fiz uma consulta no livro. Massa, tá massa, massa, massa. Eu vou botar a figura agora, fazer aqueles floreios, vou fazer o lançamento dele ou final desse mês ou no início de novembro. Então, assim, quando a gente cria poedeira, esquece melhoramento genético. Esquece melhoramento genético. A melhor opção é você comprar o pintinho da ave que você acha. Qual é a melhor ave para comprar? Eu tenho um e-book sobre isso, que é de graça, tá aí. Mas assim, tem um vídeo sobre isso também. Embrapa 51, Isabral, Novogem, Loma, são as melhores poedeiras que tem, que são as marrons, bota ovo consistente, do mesmo tamanho, casca marrom, beleza. Essas aves vão lhe dar uma garantia, se você fizer o manejo todo certinho, vão lhe dar uma garantia de 280, 300, 350 ovos no ciclo. O que é o ciclo? De 20 semanas até 80 semanas. Isso vai lhe garantir o faturamento. Outras galinhas que não têm genética, ela pode começar a pôr com 25 semanas. Ela pode começar a pôr com 20 semanas, mas ela bota uma frequência de 60%, de 50%, porque é da genética dela. Não adianta você dar mais ração, menos ração, dar mais liberdade, menos liberdade, deixar presa que ela vai botar mais ovo. Não vai. Ela é preparada, as raças puras, por exemplo, são preparadas para botar 180, 200, no máximo 220. Não adianta forçar que não vai ser mais do que isso. E como a gente, iniciante, não vai ter uma criação tão acertada no primeiro lote, você vai ter ainda menor ainda a sua postura, certo? Então, assim, você que está entrando no ramo agora e quer criar para poedeira, esquece criar seus próprios pintinhos. Corre atrás de pintinho certo, de ave especializada. GLC, GLZ, GLK, Embrapa 51, Isabral, Loma, Novogem, Poedeira Negra, GLC, né? E conheça um pouco de linhagem. Linhagem da Banquiva é boa poedeira. Linhagem das Brown é boa poedeira. Para você entender sobre isso. Esquece raça pura, que vai lhe dar trabalho. Isso se você quiser um negócio. Se você quiser testar, fazer tudo bem. Mas se você quiser um negócio, esquece raça pura, esquece isso. Se você vai trabalhar com abate,
você pode pensar em gerar seus próprios pintinhos, mas sabendo disso, que eles vão demorar mais para se desenvolver, demorar mais para chegar no ponto e pode até não chegar. Eu tenho um pintinho aqui com 6 meses, não tem 1,5 kg. E não adianta prender da ração, não adianta, não tem genética, não vai. Ok? Então você precisa ter atenção com isso. Então, assim, quem deve gerar pintinhos? Seus próprios pintinhos com chocadeira, chocando em galinha. Quem tem criações mais rústicas. Quem é mais indicado ter criação mais rústica? Quem trabalha com abate de entrega de ave viva. É a melhor opção. Ah, eu posso entregar a batida também? Pode. Eu tenho galinhas aqui que nasceram aqui, que tá bem gordinha, bem certinha, parece até uma galinha comprada de híbrida, comprada de casa de ração. Mas de 10 galinhas que nascem, 4 são assim e as outras 6 são mais ou menos. Eu tenho que estar vendo quem foi que gerou essas 4 e intensificar a cruza deles e tentar eliminar a cruza desses que ficaram menores. É isso que você tem que fazer. Mas isso leva tempo e você precisa ter um plantel grande. Porque as que chegam você vende, as que não chegam você espera para o próximo mês para vender. Certo? Então, incubação em galinha ou em chocadeira? Uma dúvida aí para algumas pessoas. A primeira dica é: você só vai comprar chocadeira se sua produção da semana é. Voltei. Só vai comprar, beleza? Hashtag criar pintinhos, coloca quem tá ainda aí, né? O que foi que aconteceu aí para vocês? Para mim caiu e voltou, certo? Então, hashtag criar pintinhos. Então, assim, vamos lá. Galinha ou chocadeira? Vamos lá, voltei aqui. Você só vai comprar chocadeira se sua produção de ovos da semana der condição de você comprar uma chocadeira. O que é que eu quero dizer? Durante a semana, 7 dias, você consegue produzir 100 ovos. Então você compra uma chocadeira para 100 ovos. Se durante a semana você só consegue gerar 50 ovos, não adianta você comprar uma chocadeira para 300 ovos que não vai dar certo. Por quê? Porque o ideal é você utilizar ovos de até 7 dias. Ovos fresquinhos de até 7 dias. Ovos com 10, 15, 20 dias não nasce, Sandro? Nasce, mas é muito mais difícil. Se você tem lá 100 ovos e esses ovos têm 20 dias, sua taxa de eclosão vai lá para baixo. Se você tem ovos e esses ovos são de 7 dias, sua taxa de eclosão vai lá para cima. Inclusive hoje, mais cedo, 1 hora, 2 horas atrás, eu coloquei um vídeo da pergunta de um dos nossos seguidores lá da lista VIP sobre armazenamento de ovos para chocar. Depois você pode checar lá, certo? Então, assim, teve pessoas que fizeram perguntas aí, eu não vi as perguntas, depois eu volto. Mas assim, hashtag criar pintinhos, depois você faz sua pergunta. Se sua produção é menor do que isso, bota para chocar nas galinhas. Lembrando que galinha híbrida normalmente não choca. Eu tenho 2 galinhas híbridas aqui chocando ovos, mas essas galinhas híbridas minhas, ela tem mais de 2 anos de idade. Então, possa ser que seja a idade delas que está ajudando elas a recuperar esse instinto. Mas não compre galinha híbrida pensando que ela vai chocar. Compre uma do vizinho, compre outra do vizinho, vá, ok? Ou então, depois que a híbrida estiver adulta, gere ovos com ela. Os pintinhos dela, as fêmeas, normalmente irão chocar. Algumas sim, outras não, ok? Então, se dá lucro, muito melhor, você que está começando, muito melhor comprar pintinho do que gerar ovo para chocar. Por causa da questão que eu falei anteriormente da previsibilidade. Então, mas o pessoal aqui não gosta da galinha híbrida. Você que está criando errado. Ok? Você precisa imprimir no manejo para que essa galinha fique parecida com a pé duro. Ok?
Não adianta que não vai ficar igual. Uma galinha com 180 dias não é igual a uma galinha com 120 dias. Infelizmente não é. Você precisa imprimir o manejo correto. A galinha híbrida foi concebida, criada para isso, para você poder criar ela em sistemas caipiras diferentes, para que ela se molde à sua realidade da sua região. O pessoal quer uma galinha mais gorda, você consegue deixar ela mais gorda. Você quer uma galinha mais magra, você consegue deixar ela mais magra. Você quer uma galinha com 120, 150 dias, beleza. Agora, não adianta você criar uma galinha com 70 dias, confinada, comendo o dia todo, e querer que ela fique igual uma galinha que viveu 180 dias. Ok? Então, tem que botar isso na cabeça. Que dá dinheiro, dá. Para abate é 100% certinho. Certo? Se sua criação você consegue ter um custo aí de 12, 15 reais, 16 reais, você consegue vender uma galinha caipira por 30 reais. Ok? Então, dá lucro, dá lucro. Ovo dá lucro também? Dá lucro. Mas ovo tem uma matemática diferente. O valor de investimento é maior, você precisa se concentrar maior, ou se concentrar mais para fazer uma criação boa de ovo, porque a galinha precisa botar ovo. Galinha que não bota acima de 250 ovos, você vai perder dinheiro. Ok? Então toma cuidado com isso. Como eu falei, sempre você precisa correr atrás, você que quer um negócio com galinha, você precisa correr atrás de uma previsibilidade. Ok? Hashtag criar pintinhos, perguntas em aberto aí.